Então, a gente vai estar nessa grande área aí, e a gente vai ver o que nessa grande área aí de números? A gente vai ver o conjunto dos números reais, que a gente passa por todos os números, todos os conjuntos dos números. A gente vai ver potenciação com expoente negativo e fracionário, tá? A gente vai ver radiciação, então resolução por fatoração. A gente vai ver notação científica e vai ver fração decimal e porcentagem, a transformação desses números. Então, porque toda fração eu posso transformar em decimal e todo decimal eu posso transformar em porcentagem. Então, a gente vai ver isso. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, no final, eu quero que vocês entendam um pouquinho de tudo isso. Reconheçam os conjuntos numéricos, que é essa primeira parte. Depois, resolvam potenciações com expoente negativo e fracionário. E consigam resolver radiciação pela faturação. Escrevam em notação científica, que é uma escrita matemática, então a gente tem que aprender a escrever em notação científica e fazer as transformações, as devidas transformações de fração para decimal e de decimal para porcentagem. Algumas dessas coisas vocês já conhecem, já viram, tanto no sétimo e quanto vocês já devem ter visto nos semestres passados, tá? Então, quando a gente fala de conjunto dos números reais, conjunto dos números reais é a junção de todos os conjuntos que a gente já aprendeu. Então, até, digamos que lá no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano, até o sexto ano, a gente conhece só um conjunto dos números, que é esse conjunto aqui, ó. Esse aqui, ó, que é representado por N. A gente só conhece esse conjunto, a gente não conhece outro. Esse conjunto dos números naturais. Alguém sabe dizer, esse conjunto é composto por quais números? Responde no chat para mim. Quais números que tem no conjunto dos números naturais? Alguém lembra? Se não lembra, escreve não. Se lembra, coloca os números que você acha que está dentro do conjunto dos números naturais. Então, que número está dentro desse conjunto dos números naturais? Alguém imagina quais são os números que estão ali dentro ou não imagina que número que está ali dentro? Pode responder para mim no chat. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não imagina, né, Mariana? Ninguém mais imagina quais são os números que estão dentro do meu conjunto dos números naturais? Que é esse conjunto aqui? Não imagino, tá. Então vamos lá. Vocês estão tímidos ainda? Ninguém está me respondendo? Menos 7, Sara? Não, menos 7 não está no conjunto dos números naturais. Lembra que eu falei, Sara? Presta atenção. Eu falei que esses números é o que a gente vê lá no segundo ano, no terceiro ano, no quarto, no quinto e no sexto ano. No sexto ano a gente já vê os números negativos? Não. No sexto ano a gente vê números com vírgulas, mas ele não está ali. Está certo que vê no sexto ano. São números positivos. A Mariana entrou no conceito certo. Então, até o sexto ano, a gente só vê números positivos. Quem são esses números positivos? É o meu conjunto dos números naturais. Alguém sabe qual é o primeiro número natural? O primeiro o 1 está dentro dos conjuntos naturais. O 0, exatamente. Então, o meu conjunto dos números naturais ele é esses números aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até infinito positivo. Até infinito positivo. Então, quando eu falo do meu conjunto dos naturais, eu falo dos números positivos, de 0 até infinito positivo. Ficou claro isso para vocês? Vocês respondem para mim sim ou não? Quando eu falo esse símbolo N aqui, significa conjunto dos números naturais. E ele começa em 0, vai 1, 2, 3, 4, até infinito positivo. Então, se eu tiver uma conta, fala assim, resolva pelo conjunto dos números naturais. Quando eu falo naturais, eu já estou querendo dizer que não vai ter número negativo, não vai ter número com vírgula, não vai ter fração, só vai ter números inteiros e positivos. É só positivo. Do 0 até infinito positivo. Então, às vezes, quando vem no iniciado de um problema dizendo assim, a minha resposta está dentro do conjunto dos números naturais. O que ela quer dizer? Quer dizer que a minha resposta só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito positivo.
e não pode ser outra coisa, porque os meus números naturais são esses. E o símbolo, às vezes, não vem escrito naturais. O símbolo que vem é esse aqui, ó. Esse N aqui, tá? Agora, o meu próximo conjunto é esse que está circulado em azul, que tem esse Z aqui. Ele chama conjunto dos números inteiros. No meu conjunto dos números inteiros, alguém pode me responder qual número tem ali dentro do meu conjunto dos números inteiros? Alguém imagina qual número pode ter dentro do meu conjunto dos números inteiros? Quem quer chutar? Você está correto. A aprendizagem vem do erro. O 3, Gislaine, está dentro do conjunto dos números inteiros também, mas tem mais outro tipo de número. Tem mais outro tipo de número. O 8 também tá, mas tem outro tipo de número diferente. Ele é diferente. Qual outro número possível diferente? E aí a gente começa a ver depois, no 7º, no 8º, no 9º, até o 3º, até a faculdade, a gente vai começar a ver esses números, que a gente não via. Até o 6º ano a gente via números só positivos. Depois, no 7º, a gente passou a ver que tipo de números que é utilizado em saldo de conta bancária, na temperatura, que é em altitude. Que números a gente começou a ver? Os números negativos, exatamente, Mariana. A gente começou a observar os números negativos. Então, a gente tinha o conjunto dos números naturais, e aí, que era só os positivos, de 0 a infinito positivo. Aí, com os números inteiros, a gente começou a utilizar os números negativos. Então, quando eu tenho este símbolo aqui, ele chama-se conjunto dos números inteiros. Então, quem que ele é? O meu naturais mais os meus negativos. Tá vendo que ele está dentro? Tá vendo que esse N aqui do conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, que é esse Z? Ou seja, ele tem número tanto positivo quanto negativo. Ele juntou os dois, tá? Então, o meu conjunto dos números inteiros é desse jeito. Olha lá. 0, 1, 2, 3, infinito até infinito positivo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até infinito negativo. Agora, o que aconteceu? Ele é infinito para os dois lados. Ele é tanto infinito para o positivo, quanto infinito para o negativo. Então, ele tem todos esses números, positivos e negativos. E tem o zero também. E é infinito. Infinito do lado positivo e infinito do lado negativo. Ficou claro o conjunto dos números inteiros? Tá. Depois dos números inteiros, a gente tem os meus números racionais, que é esse aqui. Os meus números racionais, eles são formados por um numerador e um denominador, aonde esse meu denominador ele é diferente de zero. Que números entram nos meus conjuntos de números racionais? Quais números a gente encontra no conjunto de números racionais? A gente vê esses números racionais realmente a gente vê lá no 3º, no 4º, no 5º ano, mas a gente não conhece o nome dele. A gente começa a conhecer o nome deles a partir do 7º ano. A gente começa a dar nome ao conjunto dos números racionais a partir do 7º ano, mas a gente já vê ele antes. Fração. A fração está dentro do meu conjunto dos números racionais. A fração eu tenho o numerador e tenho o denominador, que o denominador é diferente de zero, tá? Quais são sinônimos de fração que tem o mesmo valor, mas que representa diferente? Alguém sabe? A fração está dentro do meu conjunto dos números naturais. Eles podem ser escritos na forma de fração. Tá correto, Mariana? Agora eu quero saber, existe alguma coisa, algum tipo de número que não é fração, mas pode vir da fração? Que ele é só semelhante. Então vamos pensar numa situação. Se eu tenho 10 reais, eu posso ter uma nota de 10 reais ou duas de 5. Formas de representação diferentes. Duas notas de 5 é uma representação. Uma nota de 10 é outra representação. Mas no final os dois não valem o mesmo valor? É igualzinho os dois. Tem o mesmo valor. O que acontece? A fração é uma forma de representação. Qual é a outra forma de representação da fração? Alguém sabe? Qual outra forma de representação da fração? Sim, quando eu faço a divisão vai dar o quê, Júlia?
Então, uma fração representa uma divisão. Mas quando eu faço essa divisão, o número com vírgula, que a gente chama de decimal, Sara, a gente vai chamar de decimal. Então, uma fração e um decimal são representações de números iguais. Eu posso ter, por exemplo, 1 sobre 10, que é 0,1. São dois números diferentes, mas têm o mesmo valor. Então, isso a gente tem que lembrar, que a fração e o decimal são duas formas de escrever a mesma coisa. Tá? Então, tudo que eu tenho em fração, eu tenho a representação em decimal. Tudo que eu tenho em decimal, eu tenho a representação em fração. São duas formas de escrever, mas sempre vai chegar no mesmo valor. Pode chegar no mesmo valor. Então, eu tenho correspondente. Eu tenho frações iguais aos números decimais, tá? Então, nesse meu conjunto aqui, ó, ele vai juntar todos que estão aqui dentro. Então, vai ser fração e vai ser decimal, que é o número com vírgula, que a Sara falou. Só que também pode ser positivo e pode ser negativo. Por quê? Eu já passei pelo positivo e já passei pelo negativo. Eu só vou agregando o tipo de número, tá? Eu não vou excluindo eles, eu só vou agregando, tá? Então, essa fração pode ser positiva, pode ser negativa. Esse decimal também pode ser positivo ou pode ser negativo. Como existe inúmeros números racionais, então a gente não tem como quantificar quantos números racionais tem e não existe uma ordem. É difícil escrever numa ordem os números racionais. Então a gente vai representar desse jeito, ó. Os números racionais, olha lá, eles são o quê? Eles têm o A sobre o B. O A e o B vai ser substituído por qualquer número. Qualquer número o quê? O A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B pertence ao conjunto dos números inteiros. Esse asterisco aqui significa exceto zero. Por quê? Aqui embaixo, numa fração, nunca pode ser zero. Nunca vai poder ser zero. Então, essa é a forma de eu escrever o conjunto dos números racionais, tá? Conjunto dos números racionais. Qualquer fração e qualquer decimal. A gente pode dizer que não é qualquer decimal. A gente vai ver isso depois. Um número racional é qualquer fração e alguns decimais. Alguns decimais. Porque quando eu falo de números decimais, ele vai se dividir em duas partes, tá? Ele se divide. Uma parte vai ficar nos números racionais e outra vai ficar nos números irracionais, que é o que a gente vai falar agora. Então, quando eu falo de número decimal, eu tenho dois tipos de números decimais. Então, vou ver se vocês lembram. Os números com vírgula, né, Sara? Eu tenho dois tipos. Eu tenho os números decimais, que são dízimas periódicas. E eu tenho eu tenho o número decimal que é finito, que ele acaba. Por exemplo, se eu dividir, eu tenho lá 1/5. Se eu dividir 1 por 5, vai dar quanto? Alguém faz essa divisão para mim e coloca aí. Se eu dividir 1 por 5, vai dar quanto? A fração era 1/5. Quando eu faço essa divisão, vai dar quanto? Responde para mim no chat. Alguém conseguiu resolver? Agilidade, gente. Vocês são da era tecnológica, gente. Não passa vergonha, não. 1/5. Se eu dividir, quanto que vai dar? Ninguém conseguiu dividir? Não, Mariana, você não dividiu certo. É 1/5. É 1 dividido por 5. Um dividido por 5, gente. Coloca lá na calculadora. O 1, depois do sinal de divisão e depois o 5. Exatamente, 0,2. Agora tá certo, Mariana. 0,2. Quando você resolveu, Mariana, você percebeu esse número acabava no 2 ou continuava? Quando você dividiu, esse número para no 2 ou tem mais números depois?
outra pessoa que fez também. Ele para no 2. Ele para no 2. Então, esse número, ele é um decimal, só que ele tem fim. A gente chama de decimal finito, decimal que acaba. Então, esse, grava aí na mente, decimal finito, ele acaba. A resposta é 0,2. Então, se eu dividir 1 quinto é a mesma coisa de 0,2. Olha, lembrando aquela forma. Duas formas de representar, mas valem a mesma coisa. 1 quinto e 0,2, um é fração e o outro é decimal. Mas os dois valem a mesma coisa, não tem valor diferente. Então, o que ele vale é a mesma coisa, tá? Agora, ele é um número finito, ele acaba. Agora eu quero que vocês façam 1/3, divide 1/3. Divide 1/3. Quanto que vai dar 1/3? 1/3 é 1 dividido por 3. Júlia, ele para no 3? Mariana, ele para no 3? Não, ele continua até a sua calculadora acabar o espaço. Ou seja, ele é infinito. Exatamente, Gislaine. Ó, tá esperto, hein? Ele é infinito. Então, a gente tem essas duas divisões. A gente tem a primeira divisão entre números finitos e infinitos. Ficou claro isso? Que desculpa, o número decimal, o número com vírgula, ele pode ser finito e ele pode ser infinito. Ficou claro isso para vocês, não ficou? Os números que tem fim, que é finito, ele está aqui dentro. Está dentro dos números racionais. O que tem fim, tá? O que tem fim está aqui. Todos que têm fim estão aqui. Ele é racional, porque ele tem fim. Tá? Agora, dos infinitos. Dos infinitos tem duas diferenças. Todos os números infinitos, ele tem duas características diferentes. Esse número que a gente viu aí, que todo mundo colocou 0,3, quais são os próximos números que a gente tem? Era 0,3 e ele continuava. Que número continuava? 3. Então é 0,333333333 até infinito. Ou seja, o número se repete, não se repete? O número 3 não vai se repetir infinitamente? Quando isso acontece, a gente chama esse número de uma dízima periódica. Por quê? O período se repete. O número 3 vai se repetir infinitamente. Então, ele é uma dízima periódica, tá? Outra dízima periódica poderia ser assim: 0,151515151515. Se repetiu. O período 151515 se repetiu. Também poderia ser 0,171171171171171. O período se repete. Toda vez que o período se repetir, ou seja, os números se repetirem, toda vez que os números se repetirem, significa que é uma dízima periódica. Quando é uma dízima periódica, ele também está aqui nos meus números racionais. Ele só será irracional quando o número não se repetir. Quando for assim, exemplo, 0,3,4,5,2, desculpa, não tem todas essas vírgulas, é só uma vírgula. 0,3427589, ele não se repetiu. Então, toda vez que ele não se repetir, ele não é dízima periódica. Então, ele está entre os meus irracionais. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, deixa eu ver aqui o que a Júlia comentou. Então, os números que se repetem são números racionais. Exatamente. Os que se repetem são números racionais. Os que não se repetem são irracionais. Ó, racionais é os que se repetem, estão aqui. Os que não se repetem são irracionais. Está correta a sua conclusão, Júlia. Alguém mais ficou com alguma dúvida ou quer questionar alguma coisa para verificar se está certo? Não? Então, vamos lá vou falar dos irracionais. Os irracionais, geralmente, são esses números que não se repetem. É uma dízima, é um número decimal
infinito e não vai repetir os números. Os números não vão se repetir, de jeito nenhum. A gente tem o caso de algumas raízes, tá? Algumas raízes, por exemplo, raiz de 2, ela é infinita. A resposta dela é infinita. Então, a resposta dela vai dar algo como 1,41, 42, 13, 56, e o número vai continuar infinitamente. Então, ele é um irracional. Por quê? Porque na hora que eu resolvo essa minha raiz, o que acontece? O número decimal que vai dar, ele é infinito e ele não se repete. Então, é irracional. Aqui a gente tem o π, que é uma letra grega. O π, não sei se vocês sabem ainda, mas um dia vocês vão saber porque vocês vão... A gente chama ele de π para ficar mais fácil, mas o número dele é infinito. O número que essa letra vale é infinito. É 3,14, 15, 92, 26, 53 e assim por diante. Então é um valor infinito, que não se repete. Por isso que é irracional também. E aqui o exemplo de um número aqui, ó, que não se repete. Tá vendo? 1,73, 20, 50, 80 não se repete. Então o que acontece? É infinito também. Por isso que é irracional. Ficou claro para vocês a diferença de número racional e irracional? Lembrando que eles podem ser positivos e negativos. Por quê? Porque eu já disse, eu já abri aqui com o número positivo e com o negativo. E eu falei que isso só se expande, tá? Então, a diferença de racional para irracional é qual? No número decimal, quando eu resolver qualquer coisa, quando eu resolver a fração, quando eu resolver a raiz, se der um decimal, quando a gente vai falar de racional e irracional, a gente tem que analisar no número decimal, no número com vírgula. Antes de chegar ao número com vírgula, a gente não tem certeza de nada. Então, a gente tem que transformar para vírgula. Se é a fração, a gente divide e transforma em número decimal. Se é a raiz, a gente tira a raiz. Se é uma letra que tem valor, a gente verifica qual é esse valor. E aí, quando está no decimal, a gente tem que analisar. Analisar o quê? Se ele for finito ou infinito. Se ele for finito, ele é racional. Aqui, ele pertence aqui. Se ele é infinito, aí eu vou verificar. Ele pode pertencer a qualquer um dos dois, ou racional ou irracional. Como que eu verifico? Se os dois são infinitos, a gente vai verificar através do quê? Através de dízima periódica. Se ele for uma dízima periódica, ou seja, se o período se repete, o número se repete várias vezes, ele é um racional. Se esse número não se repete, ele é um irracional, tá? Agora, chegando no último conjunto que a gente tem, que é esse R aqui, meu conjunto dos reais. E ele nada mais é que a junção de todos os conjuntos. Tudo que a gente viu agora está dentro dos reais. Então, se no meu problema tivesse resolvam com base no conjunto dos números reais. Ok. Se ele me disse, eu posso ser positivo, eu posso ser negativo, eu posso ser fração, eu posso ser decimal, eu posso ser racional, eu posso ser irracional. A minha resposta pode ser qualquer uma dessas. Se eu disser que é nos números naturais, não pode ser qualquer uma, só pode ser positiva. Se eu falo que é inteiro, pode ser positiva e negativa, mas não pode ser fração e não pode ser decimal. Ficou claro qual é o lugar de cada número? Ficou claro qual é o lugar de cada número e qual é o símbolo que representa cada um? Responda para mim. Tá. Então, continuando. Agora a gente vai para potenciação com expoente negativo. Isso é uma coisa que a gente já vê no sexto ano, mas é só para recapitular, tá? E está na habilidade do oitavo ano também, tá? Então, potenciação. Acho que se alguém tem dúvida, me pergunte, tá? Mas eu vou só fazer um breve comentário. Então, numa potenciação, eu tenho a minha base, que é esse número maior aqui, que está em azul, que é esse 5. Eu tenho meu expoente, que é esse 3, que é o número menor. E o que acontece? A resposta eu chamo de potenciação, desculpa, potência. Então, potência é a resposta, potenciação é a conta, tá? Potenciação é a conta, potência é a resposta.
Nesse caso, 5 elevado ao cubo é igual a 125. Por que que acontece isso? Porque eu peguei a minha base e vou repetir 3 vezes, que é o que o expoente diz. Repetir 3 vezes. Toda vez que eu faço uma potenciação, eu faço multiplicação. Então, eu faço 5 vezes 5 vezes 5. E vai dar minha resposta. No caso aqui, 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 vai dar 125. Potência, normal. Isso aqui já era para vocês terem em mente e não ter dúvida. Alguém ainda tem uma dúvida e quer que eu explique de novo? Então, isso é só uma revisão de sexto ano. Alguém está com dúvida ou quer que eu explique de novo? Posso prosseguir? Ninguém com dúvida? Não? Professora, então você tem que multiplicar o 5 pelo 5 para dar 125? Exatamente, Mariana. Ó, toda vez que eu tenho uma potenciação, eu tenho que olhar para esse número maior, que é a minha base. Esse número maior é o número que irá repetir. E esse número que está aqui em cima, que no caso é 3, é quantas vezes eu vou repetir esse número. E sempre vai ser uma multiplicação. E aí eu multiplico, e aí vai dar a resposta. Por exemplo, se aqui fosse 2, eu ia repetir o número 2. Ia ficar 2 vezes 2 vezes 2. Se aqui em cima, no caso, fosse 4, eu ia ter que colocar aqui um 5 a mais e multiplicar. Ficou claro isso? Agora eu entendi. Tá? Então, isso é uma potenciação básica que a gente aprende lá no sexto ano, tá? Então, vamos prosseguir. Agora, isso é o genérico ou a generalização de uma potência de expoente negativo, tá? Então, o que acontece? Ó, o A eu vou substituir por número e o N também eu vou substituir por número. O que acontece? Quando esse expoente é negativo, a minha resposta sempre vai ser uma fração. E como que vai ter? Qual a característica dessa fração? O número 1 sempre vai vir em cima. E o quê? O número que estava aqui vai se repetir aqui. Entendeu? Esse número aqui, que estava negativo, ele vai virar positivo. E aí, quando ele vira positivo, é só eu elevar esse número positivo. E ele está dizendo aqui, ó, olha lá a afirmação. Ele pertence aos números naturais. Então, se ele colocou que ele pertence ao conjunto dos números naturais, ele está dizendo que pode ser qual número N? Só pode ser esse N, pode ser só quais números? Alguém lembra do conjunto dos números naturais que eu acabei de dizer? Ó, ele me afirmou, tá vendo que aqui isso daqui é uma afirmação, que a gente tem que saber ler essa afirmação. Ele me disse assim, que ele, essa letrinha aqui, ó, tá vendo? Essa letra e essa letra, tá vendo? Ela se repete 3 vezes aqui. Esse ele pertence ao conjunto dos números naturais. Quais números podem ser colocados no lugar de N? Alguém sabe me responder? Alguém sabe me responder quais números podem ser colocados no lugar de N? É os conjuntos dos números naturais. Quem está lá dentro do conjunto dos números naturais? Que número está lá dentro do conjunto dos números naturais? Não é os números inteiros. É quem está dentro do conjunto dos números naturais. Quais os números? Iago, o 3. Mas só o 3 que está lá? Exatamente, Mariana. Todos os números positivos. Pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Todos os números positivos. De 0 a infinito positivo. Tá, Mariana? Iago, você também tá certo. Só que você falou só o 3 e não é só o 3. É todos os números positivos, tá? Então é isso. O N pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, até infinito positivo. Continuando a nossa afirmação, o A, tá vendo o A aqui, ó? Esse A e esse A. Ele pode ser substituído, ó lá. A pertence ao conjunto dos números reais, tem um asterisco aqui, exceto 0. O A não pode ser 0. Por que não pode ser 0? Porque não existe fração com número negativo. Lembra disso? Isso é uma regra básica da fração. Não existe uma fração com 0 aqui embaixo. Esse 0 aqui embaixo não pode existir. Não existe fração desse jeito. Tá? Então, ele pode ser
Quando eu falo dos números reais, que número pode ser? Todos eles. Pode ser positivo, negativo, pode ser outra fração, pode ser um decimal, tá? Pode ser decimal, ele pode ser racional ou pode ser irracional, pode ser qualquer número. Quando eu falo do conjunto dos números reais, é qualquer número. Pode ser positivo, negativo, fração, decimal, ok? Pode ser racional, irracional, pode ser qualquer um, tá? Então agora vamos por exemplo. Eu sei que quando a gente vê a generalização, a gente fica confuso. Mas isso aqui é o que a gente vai aplicar para todas as situações, tá? Olha lá. Aqui é um exemplo, ó. 2 elevado a menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e transformar em fração. Transformei em fração. Quando eu transformo esse número em fração, esse número que era negativo, ele vem para cá. Só que ele já não vem mais negativo. Ele vem positivo, tá? Tudo bem com esse desenho? Se a gente quisesse continuar isso daqui, a gente só ia resolver isso aqui. 2 elevado ao cubo. Quantos que é 2 elevado ao cubo? Quem sabe me dizer? 2 elevado ao cubo. Responde no chat. Dois elevado ao cubo, pessoal, por favor. 2 elevado ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Quantos que vai dar 2 elevado ao cubo? Dois elevado ao cubo é 8. 8. É multiplicação, Iago, não é soma. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Então, é 8. Então, a resposta final aí é 1/8. Então, quando eu tiver 2 elevado a menos 3, a minha resposta final vai ser 1/8. Iago, presta atenção, é multiplicação. Quando eu falar em potenciação, eu falo em multiplicação. Nada de somar. Toda vez que eu afirmar potenciação, eu estou multiplicando, nunca somando. Você fez a soma aí. 4 elevado a menos 3. 4 elevado a menos 3. Se o meu expoente é negativo, isso vai ser transformado em uma fração. O meu número que está em cima vai ser 1. O meu número que está embaixo vai ser a minha base, esse número maior. Eu vou repetir o número 4. Tá vendo? Ó? O que estava aqui vai vir para cá. Tá? E o outro aqui, esse 3, ele vai continuar sendo expoente, só que ele vai ser expoente positivo. Olha lá. Tá? Só tirei do negativo e coloquei ele positivo. Por quê? Porque eu transformei em fração. Para transformar ele em positivo, eu transformo isso em fração. Quem vai em cima no lugar do meu numerador é sempre o número 1. Embaixo é só repetir a base. Tá vendo? Aqui era 4, eu repeti o 4. Aqui era 2, olha lá, repeti o 2. Aqui era A, eu repeti o A. Tá? Agora eu resolvo. 3 ao cubo, desculpa, 1 ao cubo, 1 elevado ao cubo, é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Embaixo, 4 vezes 4 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Então, essa é a minha resposta final. Tá? Pergunto para vocês. Ficou claro para vocês ou ainda tem dúvida? E o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu tenho expoente negativo, eu transformo isso numa fração. Quem vai estar em cima, no meu numerador, o número que vem aqui em cima, sempre vai ser o número 1. Quem vai estar embaixo? Vou repetir o número que está aqui. Esse número que estava aqui, que é a minha base, ele vai vir para cá. Com quem? Com o mesmo expoente. Qual a diferença? Esse expoente passou a ser positivo. Por que ele passou a ser positivo? Porque eu transformei isso em fração. Aí eu resolvi a potência normalmente, igual essa parte aqui, ó. O que eu fiz aqui? 1 ao cubo vai dar 1. 4 elevado ao cubo deu 64. Por quê? 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Tá?
Alguém ficou com dúvida? Quer que eu fale de novo? Ou quer falar qual é a sua dúvida? Responde para mim no chat. Ficou dúvida, sim ou não? E se ficou dúvida, pode escrever ou pode abrir o microfone e falar qual é a dúvida. Se não ficou dúvida, escreve só um não e vamos seguir. Mas eu preciso saber se vocês entenderam para mim prosseguir. Não vou prosseguir se eu não sei se vocês entenderam ou não. Fala para mim no chat, responde. Não tem dúvida, né, Iago? Lembre-se que potenciação é ligado à multiplicação. Só multiplicação. Tá? Não tem dúvida, Sara? Lembre-se que terá exercícios. Lembre-se que terá exercícios, tá? Então é melhor perguntar agora do que ficar com dúvida lá no exercício, tá? Agora, é uma situação diferente. Eu já tenho uma fração. Isso daqui já é uma fração, tá? E aqui meu expoente está negativo. Se eu já tenho uma fração, e quando eu quero transformar isso para positivo, eu tenho que transformar em fração. Eu vou fazer a mesma coisa, só que vai ficar um pouco diferente. Vai ficar fração em cima de fração. Olha lá. Olha o que aconteceu. Ficou fração em cima de fração, mas eu já resolvi a conta. Para facilitar a vida de vocês, eu só vou inverter aqui, ó. Tá vendo? Esse 1 que estava em cima foi para baixo. Esse 2 que estava embaixo foi para cima. E eu repeti os dois. Tá? Essa é a forma mais fácil de resolver. É só inverter. Tá? E se vocês tiverem dúvida e quiser que eu explique por que inverter, eu explico. Mas essa é a regra. Essa é a regra para facilitar a vida de vocês. Tem o passo a passo por que essa inversão acontece. Se vocês quiserem saber, é só perguntar. Eu explico para vocês por que inverte. Mas a regra geral sempre vai acontecer isso. Vou inverter. O número que estava embaixo eu passo para cima e o número que estava em cima eu passo para baixo. Tá? Mas já avisando de novo. Quer saber? Eu falo, tá? Só perguntar aí. Tá, então eu vou ter que ir para outro lugar explicar. Porque aqui eu não coloquei. Eu vou lá para outra página e vou explicar para vocês. Deixa eu abrir aqui outra página, porque aí eu escrevo. Só um minutinho que eu tenho que pegar minhas coisas agora. Vocês me pegaram assim. Deixa eu pegar minha caneta. Pronto, abre. Eu vou pegar minha caneta. Vamos lá. Tá. Estão vendo a tela aí, né? Eu não estou vendo mais o chat porque aqui não dá para abrir. Deixa eu ver se não dá. Ah, pera. Estou vendo agora o chat.
todo mundo enxergando, né? Porque se você estiver enxergando, eu não sei. Era 1... Era 1 sobre 2 elevado a menos 2. Eu acho que era isso. Vamos resolver isso. O que eu vou fazer para resolver isso? Ó, se eu não mudasse nada, o que ia acontecer? Isso ia ficar 1, tá? Eu ia colocar aqui a fração e ia colocar aqui embaixo o meu... Esse outro aqui, ó, tá vendo? Até aqui vocês entenderam? E aqui, ó. Tudo bem aqui? Tudo bem, Mariana? Percebeu que é a mesma coisa? Ficou claro? Ah, entendi agora. Aí o que vai acontecer? Aqui, 1 vezes 1 vai dar 1, não vai? Vai. Agora, se eu fizer aqui, ó, aqui vai dar 1 vezes 1 vai dar 1, e 2 vezes 2 vai dar 4. É que eu vou já fazer tudo depois lá no final. Aí o que eu tenho que fazer aqui? É divisão de fração. Eu não tenho nada, eu completo com 1 aqui embaixo. Tá ruim, né? Nossa, tô despraticado. E eu faço esse vezes esse, que vai dar 4, e esse vezes esse, que vai dar 1. Que é a mesma coisa de 4. Vamos voltar lá. Eu acho que era o mesmo exercício. Deixa eu ver. Vamos ver se era o... Eu não lembro se era o mesmo exercício, mas acho que era. Interromper o compartilhamento. Você entendeu mesmo, Mariana? Entendi. Tá. E olha lá como que ficou. Olha como que ficou aqui a situação. A situação é igual àquela lá, ó. Só que daí eu já faço 2 elevado ao quadrado, vai dar 4. 1 vezes 1 ao quadrado vai dar 1. Olha lá. Deu a mesma resposta? 4? Deu. Só que lá eu fiz pelo método mais longo. Aqui é o método mais curto. Qual que é o método mais curto? Sempre inverter a fração aqui, ó. Tá? Esse é o método mais curto. Aquele é o mais longo que eu fiz. Mas aquele justifica por que inverter. Tudo bem, pessoal? Com potenciação com expoente negativo? Quando vocês forem resolver o exercício e tiver dúvida, podem tirar o print e mandar para mim, que eu ajudo com exemplos parecidos, tá? Mas ficou claro isso daqui? O que tem que fazer? Que toda vez que eu tenho expoente negativo, eu tenho que transformar isso em fração. Quando eu transformo em fração, o número que está em cima sempre vai ser o número 1, tá? E o número que está embaixo vai repetir a minha base. E aí o que era negativo virou positivo. Ficou claro isso daqui? Ficou claro para vocês? Vocês já tinham visto isso no 7º ano, ano passado? Sim, gente, por favor? Sim, tá. Então, tudo bem. Agora, tá, então, mas ficou claro, né, Mariana? Você não tinha visto, mas agora você entendeu. Potenciação com expoente fracionário. Então, agora, esse vocês não viram. Então, eu vou usar uma potência com expoente fracionário e a gente vai resolver. Lembrando de novo, potenciação, que é a base e o expoente, que vai dar a potência que é a minha resposta. Nesse caso, é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. Tá? Quando eu tenho uma potenciação com expoente fracionário, ou seja, é uma fração meu expoente. O que acontece? Eu tenho aqui a generalização, ou seja, é como eu vou resolver todas as contas, como vai ser tudo igualzinho, então a generalização significa isso. Eu vou aplicar isso em todas as ocasiões que são semelhantes a essa. Aonde eu tenho, ó,
O A é minha base e meu N sobre ele é meu expoente. O que vai acontecer? Eu vou transformar essa minha potência em uma radiciação. Como que eu vou transformar isso? A minha base vai virar o radicando, que é o número que está aqui dentro. O meu denominador vai virar meu índice, que é o número que está aqui fora. O meu M, que é o numerador, vai virar o expoente. Uma coisa que geralmente as pessoas usam para lembrar é quando essa inversão, o que acontece? A gente imagina, fala que quando tem um sol aqui em cima, a gente só inverte. Quem estava tomando sol vai para a sombra. E quem estava na sombra vai para o sol. Tá vendo que aqui está coberto e aqui está coberto. Então a gente sempre fala assim: quem estava no sol vai para a sombra. E quem estava na sombra vai para o sol. Que não está coberto. Se isso ajudar vocês, podem tentar memorizar isso. Que quem estava na sombra vai para o sol e quem estava no sol vai para a sombra. Outra afirmação aqui, ó. O A pertence aos números reais, então o A pode ser positivo, negativo, fração decimal, pode ser número racional, número irracional. O N pertence, olha lá, o conjunto dos números naturais, exceto zero. Esse asterisco significa que o zero não entra, ok? O zero não entra. Então pode ser, se é número natural, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, até infinito positivo. E o M pode ser um número inteiro. Ou seja, o M pode ser tanto positivo quanto negativo. E também pode ser zero, tá? Então, essa é a minha generalização. Como que vai ficar essa generalização aplicada, tá? Olha aqui. Aqui a gente tem 3 exemplos diferentes. Olha lá. 2 elevado, eu acho que eu vou aumentar aqui, né? Porque eu acho que está bem pequenininho para vocês, né? Eu acho que está. Acho que não aumentou muita coisa, não. Aumentou só aqui, ó. Vou diminuir de novo. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui, ó. Tá 2 elevado a 3 quintos. O 3 está em cima, então ele estava tomando sol. Ele vai lá para dentro, tá? O 5 que estava embaixo, ele estava do lado de baixo, ele vai aqui para fora, tá? O 2 eu mantenho. O 2 que era base, virou radicando, tá? Aqui é a mesma coisa. 3 elevado a 5 sobre 2. 3 elevado a 5 sobre 2. O 3 eu vou colocar aqui dentro, era base, virou radicando. Aí o 5 que estava em cima, foi lá para dentro. E o 2 que estava embaixo, ficou aqui fora. Nessa situação, essa situação era negativa. Vou juntar com aquilo que eu aprendi agora. O que acontece aqui? Olha lá. Era 10 elevado a menos 2 nonos. Ou seja, o 10 era a minha base. Vai continuar sendo o meu expoente. O 2, ele vai passar para dentro negativo. E o 9 vai ficar aqui fora no lugar do meu índice. O que eu vou acontecer com esse 2? Transformar isso em raiz para ficar positivo. Olha lá. 1 em cima e o 2 embaixo. Tá? Qualquer raiz com 1 aqui vai dar 1. Tá? Então ficou 1 sobre raiz a nona de 10 ao quadrado. Tá? Esse exemplo a gente vai usar pouco, mas já estava feito, por isso que eu deixei. Tá? Nesse caso aí, está 5 elevado a 1 sobre 2, ou meio, se você quiser dizer. Qual é a minha base? Responda para mim no chat. Qual é a minha base? Qual é a minha base dessa potenciação? Qual é a base da potenciação, pessoal? Responde no chat, fazendo favor.
Pode fazer a pergunta, Mariana. O que é base? Tá. Base é esse número maior aqui, ó. Tá vendo esse número aqui grande, o 3? Na minha potência, a gente tem base e tem expoente. Base é esse número maior e expoente é esse número menor. A minha base é o número que eu vou repetir. E meu expoente é quantas vezes eu vou repetir esse número. Melhorou, Mariana? Tá. Então, nesse caso aqui, é uma potência. Eu tenho base e tenho expoente. Qual é a minha base? O 5, tá certo, Mariana? Então, minha base é 5. Minha base, eu vou transformar isso em uma raiz, tá? É isso que eu vou fazer, eu vou transformar em raiz. Eu vou sair de potência e vou transformar em raiz. A minha base, por quê? Por que eu vou fazer isso? Vou explicar por que eu vou fazer isso. Eu não consigo resolver isso aqui. Isso aqui é muito mais complicado de resolver. Então, às vezes, essa complexidade eu posso transformar em raiz e às vezes fica mais fácil. Então, eu tenho que verificar se vai ficar mais fácil de resolver. Nesse caso aqui, eu não consigo resolver desse jeito. É mais complicado. Então, eu transformo para raiz quadrada ou radiciação. O nome correto é radiciação. Raiz quadrada é só quando o índice é 2, tá? O que eu faço agora? Esse 5 que é a minha base, ele vai virar o radicando. Quem é radicando, Mariana? O número que está aqui, ó. Tá vendo? Dentro da raiz. Esse número que está dentro da raiz, ele chama radicando. Nesse caso aqui, ó, é o 2. Meu radicando é o 2, tá? Agora, para todo mundo. Esse 1, ele vai ficar dentro ou fora da minha raiz? O número 1 que está aqui em cima. O número 1 que está aqui em cima vai ficar dentro ou fora da minha raiz? O número que estava em cima, ele vai ficar dentro ou vai ficar fora? Esse número que estava tomando sol, quando ele for para o outro lado, ele vai ficar? Exatamente, Sara, ele vai ficar dentro. Exatamente, mas ele vai ficar dentro. E o 2, ele vai ficar fora. Tá? O 2 vai ficar fora. Olha lá. Essa é a minha inversão, ó. Transformei isso, tá? Para uma radiciação. Que vai ser exatamente isso. Raiz de 5. Tá? Por que raiz de 5? Porque 5 elevado à primeira potência é 5. Todo número elevado à primeira potência é ele mesmo. Tem que lembrar disso. Todo número elevado à primeira potência é ele mesmo. Então, se estava elevado à primeira potência, é só apagar esse 1 que estava aqui. Agora, o 2 aqui significa uma raiz quadrada. Então, quando é raiz quadrada, eu não preciso deixar esse índice. Esse número aqui chama-se índice. Eu não preciso deixar esse índice aqui. Tá? Então, aqui ficou raiz quadrada de 5. E agora eu consigo resolver. É mais fácil eu resolver. Eu não vou resolver aqui, a gente só quer chegar nesse ponto. Mas é mais fácil eu resolver raiz quadrada de 5 do que 5 elevado a meio. Eu pensando nisso em resolver sem calculadora mesmo. Estou pensando nisso. Eu não vou usar calculadora. Porque se eu for usar a calculadora, mesmo assim, se eu for usar a calculadora, esse número aqui, numa calculadora convencional, não consigo resolver. Esse aqui, numa calculadora convencional, eu consigo resolver. Entendeu? Como fica mais fácil de resolver? Mesmo de calculadora, a gente tem dificuldade de resolver isso daqui. Mesmo com calculadora, isso aqui já é difícil de resolver na calculadora convencional. Só numa calculadora científica que a gente consegue resolver melhor isso daqui. Agora, isso daqui a gente resolve em qualquer tipo de calculadora. E até sem calculadora a gente consegue resolver. Entendeu a utilidade disso? Ficou clara a utilidade? É facilitar como a gente vai resolver as coisas. Tá? A gente tem outra situação aí, ó. Agora é a situação com o expoente. Olha lá.
com expoente negativo, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. A minha base vai virar radical. Então, o número que vai estar aqui dentro, como se fosse o lugar desse 5, vai ser o 2, tá? Agora, o número 1 aqui, ó, ele vai estar dentro ou fora da minha raiz? A gente chama esse símbolo aqui de radical. Ele vai estar dentro. Ele vai vir com sinal negativo ou com sinal positivo? Olha aqui, ó. Ele vai vir com sinal positivo ou negativo? Olha aqui, ó. Ele vai vir com sinal positivo ou negativo? Negativo. Ele vai pegar esse sinal negativo daqui e vai ficar para dentro. Esse 3 vai ficar fora. Por quê? Porque se um ficou dentro, o outro tem que ficar fora, tá? Então, olha lá. O 3 ficou fora e um ficou dentro. E o 1 que veio com sinal negativo, tá? Então, sempre o sinal negativo vai ficar dentro, tá? Junto com... vai ser o expoente aqui. E agora, o que a gente faz? Transforma esse 2 elevado a menos 1 em positivo. Então, transforma ele em uma fração. Olha lá. O que a gente fez? Aqui é 1, sempre vai ser 1 em cima. Esse daqui eu copiei, ó, o 2 eu copiei. O expoente que era negativo virou positivo. 2 elevado a 1, qualquer número elevado à primeira potência, é ele mesmo. Então, ficou assim. Raiz cúbica de 1 sobre 2. Ok? Então, a gente só quis chegar nisso. Isso daqui é muito mais complicado de resolver, mais do que o primeiro. É muito complicado de resolver. Agora, isso daqui é um pouquinho mais simples de resolver, tá? Agora, outra coisa que eu quero informar para vocês. Quando o meu índice, esse número aqui em cima é 2, ele não precisa aparecer. Quando ele é outro, ele é obrigatório aparecer. Se for 3, se for 4, se for 5, se for 6, se for 7, ele é obrigatório aparecer, tá? Dentro da potenciação com expoente fracionário, ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu posso prosseguir? Ficou claro? Porque daqui a gente já vai prosseguir, a gente já vai para outra coisa, tá? Tudo bem? Gente? Tá. Sara, tá ok. Mariana, Iago, todo mundo responda aí se tá ok. Ou se tem alguma coisa que quer perguntar antes de eu continuar. Agora, ó, radiciação, resolução por faturação. Então, a radiciação tem muitas formas de resolver. E eu pensei em radiciação, por quê? Porque a gente precisa resolver, e às vezes precisa resolver sem calculadora. E esse é o método mais fácil de resolver sem calculadora. E radiciações grandes. Eu não estou falando de radiciação que a gente lembra de cabeça, que raiz quadrada 16 é 4, raiz quadrada 64. Essas raízes são fáceis. Tanto que a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 81. A gente tem um relógio aqui, ó, que bonitinho meu relógio. Vocês conseguem ver a hora aqui nesse relógio, se eu desse para vocês? Vocês conseguem ver a hora aqui no reloginho aqui? Olha que bonitinho. Olha lá. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 81, quanto que é? Quanto que é? É 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 144 é 12. Olha que facinho. É muito facinho esse relógio, tá? É o relógio das raízes quadradas, tá? Aí, quando a gente fala de raiz quadrada, a gente tem que lembrar do nome dos seus personagens, tá? Eles têm vários personagens bonitinhos. Vamos lá. Índice é parecido ao expoente da minha potenciação. Então, o índice aqui é esse número menorzinho aqui, ó. E eu já falei para vocês que quando é 2, não precisa aparecer, mas ele tá lá escondido, tá? Quando é 2, não precisa aparecer, mas ele tá lá escondido. Esse desenho aqui em vermelho, a gente chama de radical. A gente chama de radical. O número que está aí dentro, a gente chama de radicando. A resposta, a gente chama de raiz.
Então, esses são os personagens de uma radiciação, tá? E o nome correto é radiciação, tá? E quando a gente chama de raiz quadrada, a gente só está falando da raiz que tem o 2 aqui, que o meu índice é 2. A gente não está falando da raiz que aqui o índice é 3, o índice é 4, o índice é 5. A gente não está falando dessa, a gente está falando exclusivamente da raiz quadrada. Que nem essas daqui. Essas daqui são todas raízes quadradas do relógio. São tudo raiz quadrada. Tá? Porque não aparece, não apareceu nada, tá? Não apareceu nada, isso é raiz quadrada. Então a gente tem que lembrar dos devidos nomes dos personagens aqui, tá? E uma radiciação é o oposto da minha potenciação. Então, ó, quando eu faço potenciação, eu aumento esse número muito rápido. Quando eu faço radiciação, eu diminuo esse número muito rápido. Então, uma operação é a oposta da outra. Operação oposta ou operação inversa. Uma faz o contrário da outra. Que contrário? A potenciação aumenta e a radiciação diminui. Em proporções muito rápidas, muito grandes. Diminui muito rápido, tá? Que é o contrário da adição e da subtração. A adição aumenta, mas bem devagar. A subtração diminui, mas bem devagar. Depois a gente tem o intermediário, que é a multiplicação e divisão. A multiplicação aumenta mais rápido do que a adição. E a divisão diminui, mas um pouquinho mais rápido do que a subtração. Então a gente chama isso de operações opostas ou inversas. Uma é o oposto da outra. Uma faz o que a outra faz, só que é o contrário, tá? Continuando, porque eu acho que eu falo demais. Aqui não está escrito, tá? Mas quando chegar no próximo você vai entender. É uma raiz? Já nem lembro mais. É uma raiz, eu deveria ter colocado aqui. É uma raiz à quinta, eu acho. É, uma raiz à quinta de 7.776. Acredito que é isso. Então é uma raiz. A gente vai resolver por fatoração, tá? Então é uma raiz muito grande e a gente vai resolver por fatoração. Quando é por fatoração, não importa se é raiz quadrada, se é raiz cúbica ou se é raiz. Qualquer tipo de raiz a gente consegue resolver por fatoração. Não importa se ela é quadrada, se ela é cúbica, se ela é a quarta, se ela é a quinta, se ela é a sexta. Como que eu vou fazer usando os números primos? Então você tem que lembrar do MMC. Quem odeia fazer o MMC com as frações lá, vai ter que lembrar, tá? Vocês lembram o que é MMC, né? Então olha lá. Passei o traço para fazer a divisão. O primeiro número primo que a gente tem é o número 2. Então eu vou dividir por 2. Eu vou dividir 7.776 por 2, que é a metade. A metade é 3.888. Tá entendendo o que eu estou fazendo? Vai respondendo se sim ou se não. Vou continuando, mas está entendendo isso? Aí eu vou pegar isso, vou usar os números primos de novo. Eu ainda consigo dividir por 2, então eu não posso passar para outro número, eu vou manter por 2. A metade de 3.888 é 1.944. Aí, eu ainda consigo dividir por 2, então eu vou lá manter a divisão por 2. A metade é 972. Vou continuar dividindo por 2. 972 dividido por 2 vai dar 486. Ainda consigo por 2, que deu 243. Agora, 243 eu não consigo mais dividir por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para o próximo número primo. O próximo número primo é o número 3. Então, agora eu vou dividir por 3. 243 dividido por 3 deu 81. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Acabei. Até que tudo bem, eu resolvi por fatoração. Eu nem sabia que raiz que era. Eu sabia que era uma raiz. É que eu não coloquei aqui, tá, gente? Mas poderia ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz à quarta, uma raiz à quinta. Qualquer tipo de raiz. Eu consigo resolver do mesmo jeito. Agora, o que eu vou fazer para resolver? Eu vou verificar se que tipo de raiz é. Era uma raiz à quinta. Eu falei para vocês que era uma raiz à quinta. Minha memória tá boa. Raiz à quinta de 7.776. Nossa, que complicado resolver isso. Não, eu faço dessa forma por faturação e ela fica muito mais simples. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar. Porque numa raiz, para resolver uma raiz, eu preciso de números iguais. Então, por exemplo, que nem essa daqui que é facinho. Por que a raiz é 2?
Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, esse número multiplicado 2 vezes vai dar o número que está aqui dentro. Então, ó, 2 vezes 2, ó, por que é 2 vezes 2? Porque aqui está indicando que vai repetir 2 vezes e eu preciso de um número que dê 4. Que número dá 4? 2 vezes 2 vai dar 4, tá? Aqui eu preciso pensar na mesma coisa. Como eu resolvi por faturação, eu vou juntar tudo que é igual. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho quantos números 2 aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números 3. Então eu vou colocar assim, ó. Tá vendo? Eu tenho 2. O número 2 repetiu quantas vezes? 5. Meu expoente. O meu número 3 repetiu quantas vezes? 5. Meu expoente. Até aqui tudo bem? Claro. Essa minha transformação deste número para este número aqui ficou claro? Eu só comparei aqui, ó. Aqui, ó. Tem 5 números 2. Então eu coloquei 2 elevado a 5. E aqui tem 5 números 3. Então eu coloquei 2 elevado a 5. Tá? Agora o que me aconteceu? Aqui eu tenho expoente 5 e aqui eu tenho expoente 5. E aqui eu tenho um radical, desculpa, o índice 5. Então eu posso cortar, fingir que não existe, ó. Quando eu finjo que não existe, porque eles são iguais. Eu só posso fazer isso porque eles são iguaizinhos. Todos os três são 5. Eu fiz isso. Olha lá. Eu cortei todos. Aí sobrou só o quê? Os dois números aqui, ó. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é quanto? 6. Então a minha raiz, a quinta, de 7.776 é 6. Essa é a minha resposta final. Tá? Entenderam o processo para resolver por fatoração? Entenderam o processo, gente? Ficou claro esse processo? Entendeu? Agora a gente vai fazer outro tipo. Aqui tem outro. Raiz quadrada de 12. Oh, meu Deus, raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 é uma raiz que não tem exata. Não tem raiz exata. Não vai dar 6, não vai dar 5, não vai dar 2, não vai dar número exato. Mas a gente tem como deixar ela mais simplificado possível. E a gente, toda vez que for possível, a gente vai deixar o mais simples possível. Então, como a gente vai deixar? Fazendo fatoração de novo. Então, vamos fatorar lá. Para fatorar, a gente começa com os números primos. Primeiro, o número primo é 2. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2 é 3. 3, eu vou usar o número 3, dividido por 3 vai dar 1. Olha lá o que aconteceu. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, eu tenho 2 elevado a 2 e 3 elevado a 1. Olha lá. Olha lá. 2 elevado a 2, por quê? Porque o número 2 se repetiu 2 vezes. E 3 elevado a 1. Por quê? Porque o número 3 se repetiu uma única vez, tá? Aí o que acontece? Eu não falei para vocês que aqui, quando não tem nada, é o número 2? Quando não tem nada, é o número 2. E esse daqui é o número 2. Ou seja, o que tem o mesmo índice e mesmo expoente, eu posso tirar de dentro da raiz. Só que o que não tem, eu não posso tirar. Então, o que isso quer dizer? Que esse número 2 aqui pode sair da raiz, mas esse número 3 não pode sair da raiz. Ele só poderia se ele tivesse o número 2 aqui como expoente. Mas ele tem 1, então ele não pode sair. Então, como vai ficar aqui, ó? O 2 saiu. Então, ficou 2 raiz de 3. Tudo bem? Por que isso vai acontecer? Olha aqui. Aqui não é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 não é 2 vezes 2? 2 vezes 2 não é 4? Raiz de 4 não é 2? É o número que está aqui fora. Tá? Gente, tudo bem? Resolução por faturação? Alguma pergunta? Que daqui a gente vai para outro. Alguma pergunta?
Uma pergunta. Então, não sei. Professor, travou sua voz. O quê? Travou? Não, fiquei parado. Agora voltou? Voltou. É que eu fiquei parado um tempo. Então, Mariana, eu não sei que hora, não. Eu pretendia que tivesse acabando daqui a pouco, né? Mas a meta era 2h30, mas tá longe um pouquinho de acabar 2h30, né? Vamos lá, continuando, rapidinho. Eu vou tentar ser mais rápido possível, Mariana. Notação científica. Notação científica é uma forma de expressar os números. Uma forma que é usada muito em física e em biologia. Só que é a área da matemática que ensina como fazer isso, tá? Então, notação científica é uma forma de eu ter números muito grandes ou números muito pequenos, ok? Escrito menor. Porque eu vou ter números gigantescos. Por exemplo, a distância da Terra até o Sol é um número muito grande. Eu quero escrever de forma menor, eu escrevo em notação científica, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Notação científica é feito por um N, ou seja, um número. Esse N, ele é chamado de mantissa. Ele está entre 1 e 10. Ou seja, ele pode ser o número 1 e ele pode ser até o número 10. Ele não pode ser o 10. Ele pode ser 9,999999, mas ele não pode ser 10, tá? Então, olha lá. Ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? Eu vou ter a minha base, porque ele é em potenciação, minha base sempre vai ser o número 10. Minha base sempre será o número 10, lembrando a potência. E aqui esse meu x vai ser o número inteiro. Por quê? Porque pode ser positivo ou negativo, tá? O meu expoente, aqui é um expoente, tá? O meu expoente pode ser positivo ou negativo. Positivo para números muito grandes, por exemplo, 10 milhões. E negativo para números muito pequenos, por exemplo, 0,000002. Número pequeno. Número pequeno a gente pensa em menor do que 1, tá? Então, ó, agora vamos para os exemplos. A distância média entre a Terra e o Sol é 150 milhões de quilômetros, tá? 150 milhões. Vamos escrever isso em notação científica. Primeira coisa que eu tenho para escrever em notação científica. Eu sei que a base vai ser 10, vai ser uma potenciação de base 10. Desculpa, vamos para outro. O diâmetro de um átomo de hidrogênio mede 0,00000000106 centímetros. Então, a gente tem dois exemplos. Um muito grande e um muito pequeno. Então, a gente tem uma notação científica de um número muito grande e uma notação científica de um número muito pequeno. E aí, o que acontece? Quando o número é muito grande, o meu expoente vai ser positivo. E quando esse número é muito pequeno, meu expoente vai ser negativo. Então, a primeira coisa que eu escrevo para a notação científica, eu escrevo uma potenciação de base 10. Ou seja, eu coloco o número que está aqui, ó. Que número que está aqui? 15. Coloquei 15 vezes 10 elevado a 7. Por que 7? Quantos zeros tem aqui? Olha lá. 3, 6, 7. Até aqui tudo bem? Pegar esse número e transformar nisso, tá tudo claro? Dá para entender? Ficou claro, gente? Porque senão preciso saber para me continuar. Transformar este número aqui nessa parte. Olha lá, Mariana. Se eu ignorar todos os zeros que eu tenho, que número que eu tenho? Se eu fingir que não tem nenhum zero, que número que eu tenho? Se eu ignorar a 15, foi o que eu coloquei aqui, ó. Aí eu coloco o sinal de multiplicação, essa outra parte é a regra. Eu coloco o sinal de multiplicação e coloco o número 10. Vezes 10. 10 é regra. Aí eu tenho que colocar meu expoente. Esse meu primeiro expoente aqui, eu vou contar quantos zeros eu tenho aqui. Responde para mim. Quantos zeros eu tenho? 7. Ficou claro agora? Essa parte ficou clara? Agora, eu faço a pergunta. Já é notação científica? Já é notação científica? Não.
Não é uma notação científica. Por quê? Porque eu tenho que seguir essa afirmação aqui, ó. Ele, que é no lugar do N, eu coloquei o 15. É maior ou igual a 1 e menor que 10. 15 é menor que 10? 15 é menor que 10? Não. Então, essa é o ponto que a gente tem que prestar atenção. Eu fiz essa parte para vocês entenderem que não é notação científica ainda. A gente vai transformar agora para notação científica. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai colocar, para ficar menor do que 10, a gente vai colocar uma vírgula aqui, ó. Tá vendo? Entre 1 e o 5, a gente vai colocar uma vírgula. Só que quando a gente coloca uma vírgula, o que aconteceu? Eu aumentei uma casa. Vou aumentar uma casa lá no meu expoente. Tá vendo? Ó? 1,5. E aqui não ficou mais 7, ficou 8. Por quê? Porque é como se a vírgula tivesse aqui e eu andei mais uma, 8. Então, é como se eu colocasse vírgula aqui, ó. Vamos lá, presta atenção. Eu vim aqui, ó, e coloquei a vírgula aqui, ó, entre 1 e o 5. Eu coloquei a vírgula entre 1 e o 5, dessa vírgula até o primeiro zero lá, quantos números tem? Tinha 7 zeros, mais um número 5, ficou 8. Por isso que aqui ficou o número 8. Ficou claro agora? Então, aqui ainda não é notação científica. Aqui a gente chama potenciação de base 10, tá? E aqui embaixo a gente chama de notação científica. Qual a diferença dos dois? Aqui. Porque aqui está menor do que 10. Tem que ser menor do que 10, tá? Maior do que 1 e menor do que 10. Tudo bem? Então, porque pode confundir os dois. Por isso que eu coloquei os dois desse jeito. O mais fácil para resolver era só colocar uma vírgula aqui, entre o 1 e o 5, e contar quantas casas tem antes da vírgula, que é 8, que vai ser meu expoente. O 10 sempre vai ser igual, tá? Esse é o jeito mais fácil. Eu só coloquei para vocês prestarem atenção, porque grande parte dos erros é colocar número 15 e achar que é notação já. E tem que lembrar que é menor do que 10, tá? Lá no outro caso é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse número, ó, 106, e vou contar, ó, quantos zeros eu tenho. Depois da vírgula. Eu não conto um zero antes da vírgula. Então, ó, 3, 6, 7. 7 zeros, ok? Mas aqui, é notação científica já? É notação científica? Nesse caso, é notação científica? Pergunto de novo, Mariana. Aqui, olha aqui. Esse número aqui é menor do que 10? Então, é notação científica? Não é notação científica. Só será notação científica quando este número aqui, ó, for menor do que 10. Então, o que a gente tem que fazer para transformar ele menor que 10? A gente tem que pegar essa vírgula e andar até o número entre 1 e o 0. Tá. Se eu tinha andado até aqui e tinha dado menos 7, eu tenho que vir mais para cá uma casa. Se eu tenho que andar mais uma casa, então eu vou aumentar de 7 para 8. Ficou claro? A diferença que a gente tem de expoente, ó, esse é negativo e esse é positivo. Por que os dois são diferentes? Porque esse número era muito grande e esse número aqui é muito pequeno. Ou seja, muito pequeno é menor do que 0. Olha lá, ele é menor que 0. É 0,0000 é menor. Ele é pequeno. Então, essa é a diferença de expoente positivo e expoente negativo. Ficou claro? Notação científica? Ficou claro, gente? Então, sempre tem que olhar se esse número aqui na frente é menor do que 10 e maior do que 1. Ele não pode ser, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, sempre para ser notação científica.
tá? Essa é a última parte. Vamos ver se a gente consegue terminar o mais rápido possível. Na verdade, tem mais uns 4 slides que é dessa última parte. Mas eu consigo passar mais rápido. Fração decimal e porcentagem. Então, a gente tem lá. São apenas formas diferentes de mostrar o mesmo valor. Eu já falei isso para vocês, que fração e decimal e porcentagem eu não tinha incluído. São formas diferentes de representar o mesmo valor. Então, aqui, ó, eu tenho metade de uma pizza, que pode ser escrito aqui, ó. Pode ser escrito por 1/2, ou metade, ou meio, tá? Que em decimal é 0,5 e que em porcentagem é 50%. Tá vendo? São 3 formas de escrever, mas não vale a mesma coisa? Ó, metade da pizza é isso, não é isso daqui que está desenhado? 0,5% da pizza não é isso que está desenhado? E 50% não é isso que está desenhado? 50% da pizza? Todo mundo concorda para mim que são 3 formas de se escrever e que tudo, no final, é o mesmo tamanho da pizza? Concorda comigo? Sim ou não? Que são 3 formas de se escrever, mas tudo tudo representa o mesmo tamanho da pizza. 1/2, ou metade da pizza, 0,5 em decimal e 50%. São formas de representações diferentes, mas no final representa o mesmo tamanho da pizza, tá? 1/4 pode ser escrito em fração como 1/4, em decimal 0,25. Como eu cheguei nesse 0,25? Só dividir 1 dividido por 4, tá? E a porcentagem 25%, tá? Então, olha lá, 1/4. Todas essas representações significa essa parte da pizza, tá? Então, são formas diferentes de escrever, mas tudo significa o mesmo tamanho, ou, em alguns casos, o mesmo valor, tá? Aqui são algumas frações decimais e porcentagem. Por exemplo, aqui é 1/100, ou 1/100º, que essa é a forma da fração. O decimal, a forma em decimal é 0,01, tá? Isso é em fração, isso em decimal. Em porcentagem, 1%, tá? 1/10, ou 1/10, é 0,1, que também chama 1/10 em decimal, que é 10%. 1/4 é 0,25, como a gente viu, que também é 25%. 1/2, ou meio, é 0,5 e é 50%. 3/4 é 0,75, que é a mesma coisa de 75%. Tá? E outra aí é 4/4. 4/4. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 é a mesma coisa que 100%, tá? O 1 é a mesma coisa do que 100%. E 1/meio, ou 1/metade, é a mesma coisa que 1,5, que é 150%. Então, eles são algumas representações de fração, decimal e porcentagem. Tá? Uma tabelinha de algumas representações. São formas diferentes de escrever, mas têm o mesmo valor, têm o mesmo tamanho. Tá? Podemos encontrar escritas diferentes, olha lá. Metade da pizza, 50% do quadrado, e numa reta numérica, metade. Está na metade. São formas diferentes de escrever, mas tudo vale a mesma coisa, tá? Noções de porcentagem. A porcentagem é o número de partes considerado num total de 100 e pode escrever em frações cujo denominador é 100. Então, porcentagem se escreve dessa forma. Ó, 20% significa o quê? Que 20 por 100. Então, toda vez que eu tenho uma porcentagem, é 20 por 100. Se eu quero transformar isso para um número, por quê? Porcentagem não dá para resolver conta. Não é feito fazer cálculo. É uma representação visual. Então, se eu quero fazer conta, eu tenho que transformar isso para fração ou para decimal. Então, 20% é a mesma coisa de 20 por 100. Tá? 20%.
E se eu dividir 20 dividido por 100, vai dar 0,2. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Então, o que acontece aqui? Aqui eu vou usar 20, por exemplo, se fosse sapatos. 20, eu tenho um total de 100 pares e vou usar 20, por exemplo. Continuando a noção de porcentagem, aqui a gente tem a mesma coisa. Ó, 12% é 12 por 100. Se eu dividir 12 por 100, vai dar 0,12, tá? Então, aplicação de porcentagem. João quer comprar um casaco que custava 80 euros e que tem agora 30% de desconto. Então, primeiro, podemos representar graficamente o preço do casaco por uma figura de quadrado, uma figura que cada parte representa um euro. Aqui a gente dividiu em quadrado. Ou seja, 30% é 30 sobre 100. Ó. Aqui tem 100 quadradinhos e ele usou 30. Se eu simplificar isso, o que é simplificar? É dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Aqui ele dividiu por 10. 30 dividido por 10 deu 3. 100 dividido por 10 deu 10. Então tem 3 décimos na figura, tá? Então, ó, 3 décimos da figura eu multipliquei pelos 80 euros que era. Ó. 3 vezes 80, 24 euros, tá? Aqui alguns exemplos de transformações. É tudo bem rápido. Eu tinha 8 décimos. Para transformar isso em decimal, eu dividi. 8 dividido por 10 deu 0,8. Se eu quero transformar isso em porcentagem, é só eu multiplicar por 100. 0,8 vezes 100 deu 80%. Aqui é a mesma coisa. 37 sobre 100. 37 sobre 100, eu peguei e dividi. 37 dividido por 100 deu 0,37. E multipliquei por 100. E deu 37%. Tá? 1/5. 1 dividido por 5 deu 0,20 ou 0,2. Se eu multiplicar por 100, vai dar 20%. Aqui, 3/5. Se eu dividir 3 por 5, vai dar 0,6. E se eu multiplicar 0,6, deu 60%. Foi rápido, mas entenderam como transformar de fração até chegar na porcentagem? Responde para mim conseguir prosseguir. Conseguiu perceber que aqui é fração, a fração vira decimal e o decimal vira porcentagem? Você primeiro divide, que nem aqui, esse caso aqui, 3 dividido por 5, vai dar 0,6. Para transformar em porcentagem, eu pego o decimal e multiplico por 100, tá? Eu multiplico o decimal. Por quê? Por 100. Porque se eu quero porcentagem, eu multiplico por 100, tá? Tudo bem? Então, aqui é mais exemplos, eu vou pular para ir mais rápido. Aqui tem alguns exemplos de cálculo de porcentagem. 25 representa quantos por cento de 200? Se eu quero fazer o cálculo dessa porcentagem, eu coloco 25% de 200. Vou simplificar, tá? Eu simplifiquei por 5, ou seja, 25 dividido por 5, 5. 200 dividido por 5 deu 40, tá? Dividir por 5 de novo. 5 dividido por 5, 1. 40 dividido por 5, 8. Aí eu peguei e dividi 1 dividido por 8, 0,125. Para transformar em porcentagem, 100. 12,5. Então, seja, 25 representa 12,5. 12,5, tá? Então, é só eu representar. Agora, essa é uma questão um pouquinho mais difícil. É uma questão mesmo. Em uma sala há 30 alunos.
dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Okay? Então, ó, total de alunos na sala, 30 alunos. Total de meninas, 40%. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 40%, que eu falei já lá, que porcentagem não faz cálculo. Porcentagem não faz cálculo. A gente tem que transformar. O que faz cálculo? A fração ou decimal. Tá? Então, eu vou transformar isso em decimal. Eu peguei 40, vou simplificar essa fração. Porque, ó, 40% é 40 por 100. Tá? 40 por 100. Eu vou simplificar por 10. 40 dividido por 10 deu 4. 100 dividido por 10 deu 10. Ainda dá para me simplificar. Por qual número? Por 2. 4 dividido por 2 deu 2. 10 dividido por 2 deu 5. 2 quintos, eu peguei 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 deu 0,4. Tá? 2 dividido por 5 deu 0,4. Aí o que eu fiz? Isso aqui eu fiz para transformar o meu 40% em decimal. Aí como eu posso responder? Quantos alunos tinha na sala? 30. 0,4 era meninas. Então eu peguei 0,4 e multipliquei por 30. Deu 12. Então na sala eu tenho 12 meninas. Outra forma de responder. O que eu posso fazer aqui? Eu pego essa minha fração, 2 quintos, que é a mesma coisa de 0,4, porque os dois são o mesmo valor, mesmo tamanho, só representação diferente. E aí eu multiplico por 30. Olha lá, multipliquei por 30. Só que aqui, esse número era fracionário. O que eu fiz? Acrescentei 1 aqui. Só acrescentei a título de ficar mais fácil de eu resolver. Aí eu fiz 20 vezes 30, deu 60. 5 vezes 1, 5. 60 dividido por 5, 12. Olha lá. Duas formas de resolver, mas as duas chegam na mesma resposta. Então, nessa sala tem 12 meninas. Tudo bem? Alguém ficou com dúvida? Alguém ficou com dúvida desse exercício? Tá. Agora outra aqui. Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana 4 terços. Desculpa, 4 quintos. Quem acertou mais questões? Então era uma questão para mim analisar. Quem acertou mais e quem acertou menos. Só que eu tinha duas representações. Uma estava em porcentagem e a outra estava em fração. O que eu faço para me analisar esse tipo de questão? Eu tenho que transformar os dois na mesma situação. Ou eu transformo os dois em porcentagem, ou eu transformo os dois em fração. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Júlia acertou 75%. 75% é a mesma coisa de 75 sobre 100. Tá? 75 sobre 100. Eu fui simplificar. Eu fui simplificar por quanto? Por 5. Por quê? 75 dividido por 5 vai dar 15. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Ainda consigo dividir por 5. Tá? Porque é 15 e 20. 15 dividido por 5 deu 3. E 20 dividido por 5 deu 4. 3 dividido por 4 é 0,75. Ou seja, Júlia acertou 0,75. Tá? Ou 3 quartos. Tá? Agora aqui, a Mariana tinha acertado 3 quintos. 4 quintos. 4 dividido por 5 vai dar 0,8. 0,8 é o meu decimal. Para chegar na porcentagem, eu multiplico por 100, que deu 80%. Então, o que aconteceu? Mariana acertou mais. Por quê? A Júlia acertou 75% e Mariana acertou 80% da prova. A gente consegue observar aqui também, ó. No decimal deu 0,75 para a Júlia
E no decimal deu 0,8 para a Mariana. Tá? Tudo bem? Entenderam essa questão? Como conseguiu para verificar quem acertou mais e quem acertou menos? Eu tinha 2 valores em representações diferentes. Eu tenho que representar do mesmo jeito, ou tudo em porcentagem, ou tudo em fração, ou tudo em decimal para me conseguir analisar. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro, pessoal? Gente, responde para mim, ficou claro? A gente está acabando, preciso terminar. Só que você tem que responder. Mais alguém? Além da Mariana, porque vocês estão todos em silêncio. Vamos ver quem mais está aqui. Gislaine, Shirley. A Shirley não falou nada até agora. Iago falou um pouquinho. Não tem dúvida? É isso, Gislaine? Tá. Vamos ver, a gente vai... Vamos lá que precisa acabar. Acho que essa é a última. E o concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Então, ó, total de candidatos, 520. Na prova, 364 que fizeram a prova. Que faltaram, eu peguei 520 e tirei 364, ficou 156. Então, eu queria saber 156, representava quantos por cento? Tá? Então, eu peguei 156 de quanto? Total de 520 candidatos. Fui simplificar. Por quanto? Por 2, porque aqui dava para dividir por 2. 156 dividido por 2, 78. 520 dividido por 2, 260. Ainda dava para dividir por 2. 78 dividido por 2, 39. 260 dividido por 2, 330. Aí eu dividi 130 dividido por... Desculpa. 39 dividido por 130. Então, o número menor está do lado de fora, tá? Sempre vai ficar do lado de fora. 0,3 deu 0,3. Aí, para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100, que vai dar 30%. Então, 30% dos candidatos faltaram na prova do concurso, tá? Referências bibliográficas. Se vocês quiserem consultar, lá no livro A Conquista da Matemática, o que ajuda vocês a tirar algumas dúvidas, está lá na página 40 a 53 e da página 19 até a página de 25. Foi de lá que eu tirei algumas coisas, ou tirei o assunto sobre isso. Está lá na Conquista da Matemática, 8º ano. Alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa sobre qualquer coisa? E avisando a vocês que a atividade será postada no Google Classroom junto com esse vídeo, tá? Esse vídeo também será postado lá. Então, vocês têm que providenciar o acesso, tá?